Bom, na medicina, a clareza é meio que uma exigência, né? Alguém fratura o braço, daí uma máquina de raio-x mostra exatamente aquela linha irregular no osso e pronto. Uhum. A equipe médica sabe o ponto exato do problema. É bem visual. Exato, é uma ciência visual, binária, super exata. Mas quando o cenário muda para agricultura, tipo para a forma como a água interage com a terra e com as plantas, essa percepção de exatidão costuma sumir. Ah, com certeza. Desaparece quase que por completo. Pois é. A visão popular, para quem está de fora, é de que descobrir a quantidade exata de água que uma lavoura precisa é quase, sei lá, um trabalho de adivinhação. Ou, na melhor das hipóteses, uma estimativa bem genérica de jogar água na terra até ela parecer úmida o suficiente, sabe? Nossa, sim. E a nossa missão no Mergulho Profundo de hoje é justamente mostrar que não há espaço para achismos nesse nível profissional. O que historicamente gerou um desperdício colossal de recursos, né? Porque existe um abismo enorme entre o que a nossa intuição sugere sobre a umidade do solo e o que a biologia da planta realmente está demandando naquele milissegundo. Exatamente. O objetivo de hoje é abandonar a intuição e explorar as dinâmicas da água na agricultura com um rigor puramente matemático. Para quem nos ouve, a promessa é clara, a gente vai transformar essa visão nebulosa em uma ciência exata, gota a gota. E para garantir esse nível de precisão, bom, toda a nossa discussão de hoje é fundamentada em uma obra que é basilar na área. O livro Agrometeorologia, Fundamentos e Aplicações Práticas. Isso, escrito pelos pesquisadores Antônio Roberto Pereira, Luiz Roberto Angelotti e Paulo César Centelhas. É um material fantástico. E a gente vai focar exclusivamente no capítulo 14 da obra, que trata do balanço hídrico de cultivos. Nada de resumos superficiais hoje. Com certeza. É um capítulo que disseca esse balanço hídrico com uma profundidade rara, sabe? Seguindo a sequência exata que os autores propõem. O que eu achei super interessante é que a lógica construída pelos autores parte de uma desconstrução logo de cara, né? Eles quebram aquele paradigma inicial. Pois é, porque antes de calcular a água de uma plantação real, a meteorologia costuma usar um padrão climático genérico. A famosa evapotranspiração potencial. Isso. Para quem está acompanhando, imagina um gramado extenso, bem verde, perfeitamente aparado e sem nenhuma restrição de água. Isso gera aquele valor de referência que o clima demanda. Só que, bom, a realidade do campo nunca é um gramado perfeito de laboratório. Nem de longe. E a complicação real surge justamente aí, né? Uma plantação de milho, um cafezal ou uma lavoura de batatas, elas possuem arquiteturas completamente diferentes. Cada uma tem sua altura, um nível específico de sombreamento no solo. E o mais importante, uma biologia particular. É por isso que os autores exigem logo de cara o abandono dessa ideia de vegetação padrão quando o objetivo é gerenciar uma lavoura real. Ah, entendi. Então a agrometeorologia introduz aí o conceito de evapotranspiração da cultura, né? A conta deixa de olhar só para o clima e passa a olhar para a biologia. Exatamente. A demanda da planta específica. Tá, mas como se faz essa ponte? Como a gente pega um dado que diz, o clima hoje evapora X milímetros de água e transforma isso na sede real de um pé de soja, por exemplo? Então, o mecanismo que eles utilizam para isso é um ajuste proporcional. A gente pega a evaporação ditada pelo clima e aplica um multiplicador biológico. Que é o tal do KC. Isso mesmo, o coeficiente de cultura, o famoso KC. Esse coeficiente funciona basicamente como um tradutor, sabe? Um tradutor? Como assim? Ele lê a demanda atmosférica, o clima, e ajusta isso para a realidade anatômica daquela planta específica naquele momento exato de vida dela. Esse ponto da temporalidade é crucial, né? Porque o multiplicador não é um número estático gravado em pedra, ele muda. Muda o tempo todo. Ele acompanha o índice de área foliar, ou seja, o volume de folhas que a planta tem. O que faz todo sentido, né? Se a gente pensar na fase inicial de estabelecimento, quando a semente acabou de germinar, a planta é minúscula. E quase não tem folha nenhuma ali. Pois é, nesse momento a maior parte da água perdida para a atmosfera não sai da planta, mas sim evapora diretamente da terra nua. Exato. E conforme a planta cresce, essa dinâmica inverte completamente.
o índice de área foliar dispara durante o desenvolvimento vegetativo. Tá, então quando chega na fase de florescimento, o solo já está praticamente todo sombreado pelas folhas, né? Uhum, o que reduz muito a evaporação direta da terra. Só que, em contrapartida, a planta se torna uma verdadeira bomba de sucção de água. Ah, ela puxa tudo para formar os frutos. Isso. O coeficiente biológico, o Kc, atinge o valor máximo dele aí, porque a transpiração pelas folhas está operando em capacidade total para sustentar essa formação de frutos ou grãos. Sabe, lendo essa parte, eu usei uma analogia mental do metabolismo humano para entender. Ok, vamos destrinchar isso. Olha, é uma ótima comparação. Pensa num bebê recém-nascido, né? Ele consome uma quantidade relativamente pequena de calorias. Verdade. Alguns anos depois, esse mesmo indivíduo entra na adolescência e passa por aquele estirão de crescimento, que seria a fase de florescimento da planta. Nosso metabolismo acelera de uma forma absurda, né? Vai às alturas. O consumo calórico dispara. E mais tarde, na velhice, o metabolismo desacelera drasticamente de novo. E percebe que a demanda interna muda completamente ao longo da vida, mesmo que a pessoa continue morando na mesma cidade, sob o mesmo clima. Exatamente. A biologia vegetal segue uma curva muito semelhante. Na fase de maturação, quando as folhas começam a amarelar e secar, aquele processo de senescência, os estômatos se fecham. E a planta para de transpirar com tanta intensidade, né? Isso, aí o coeficiente despenca de novo. Agora, o livro traz um destaque prático fascinante sobre o cálculo desse Kc no campo. A estimativa visual, né? Os autores mostram que dá para estimar isso multiplicando 1,2 pela porcentagem de cobertura do terreno, observada ali pelo sombreamento no chão ao meio-dia. E aí que entra um detalhe que me deixou muito intrigada, a questão do mato. Nossa, esse ponto é crítico. Muito produtor erra aí. Porque parece muito contraintuitivo, né? Mas os autores são categóricos em afirmar que, se o mato nas entrelinhas da lavoura não for eliminado, ele obrigatoriamente precisa entrar nessa conta do sombreamento e do consumo de água. Sim, porque a atmosfera não diferencia, sabe? Ela não quer saber se a folha que está transpirando pertence a um pé de milho geneticamente modificado ou a uma erva daninha qualquer. A água está sendo retirada do sistema de qualquer forma. Exato, a água vai embora. E tem um agravante biológico aí. As plantas invasoras possuem estratégias evolutivas de sobrevivência muito mais agressivas. Elas são mais resistentes, né? Muito. Geralmente elas têm sistemas radiculares densos e uma eficiência brutal na extração de água e nutrientes da terra. O que significa que ignorar erva daninha na matemática significa matar a cultura principal de sede, certo? Exatamente isso. Se a estimativa de água for calculada só para a cultura principal, o produtor vai subestimar muito a demanda total. A erva daninha rouba a água e a planta de interesse morre de sede, mesmo com o sistema de irrigação ligado. Que loucura! É o famoso ladrão silencioso da lavoura. Então, entender essa demanda da planta, ajustada pelo coeficiente biológico, é o primeiro pilar do balanço hídrico. É descobrir o tamanho da sede. Certo. Mas a contabilidade exige um segundo pilar, né? A gente tem que descobrir qual é o saldo disponível no banco. Perfeito. E na agrometeorologia, o cofre onde a água fica guardada é o solo. Então chegamos no momento de olhar para baixo da terra. A lógica do livro avança para o cálculo do reservatório e eles introduzem a CAD, a capacidade de água disponível. E o que é fascinante aqui é que o cálculo físico dessa capacidade esconde um fenômeno que confunde muita gente. Ah, com certeza. A equação fala que a CAD é calculada subtraindo o ponto de murcha permanente da capacidade de campo, multiplicando pela densidade e pela profundidade das raízes. Exatamente essa equação. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a matemática prova que é impossível para a planta utilizar 100% da água que está lá. Mas espera aí, por quê? É uma ótima pergunta. Porque, se a água está fisicamente ali umedecendo a terra, por que a raiz não consegue simplesmente absorver tudo? Por que subtrair esse ponto de murcha? Parece um contrassenso uma planta morrer de sede numa terra que ainda tem umidade, né? Mas essa é indiscutivelmente a física mais fascinante da relação solo-água. Então me explica, por que a água está lá, mas a planta não bebe? A água está presente sim, mas o solo não entrega ela de bom grado. Sabe, o solo é formado por partículas minerais e orgânicas que têm cargas elétricas. Tipo um ímã. Exatamente. Essas partículas exercem uma força magnética de atração
sobre as moléculas de água. A gente chama isso de tensão ou potencial matricial. Ah, tensão da água no solo. Isso. Quando chove muito e a Terra atinge a capacidade de campo, o excesso de água já escorreu pela gravidade, mas os poros ainda estão cheios. Tá, a umidade está abundante. Uhum. E aí as raízes conseguem sugar essa água com esforço mínimo. A força de sucção da planta vence essa força de retenção da terra com muita facilidade. Certo, entendi. Mas e quando vai secando? Aí o problema começa. À medida que a água vai sendo consumida ou evaporada, aquela camada de umidade que envolve cada minúscula partícula de terra vai ficando cada vez mais fina. Fica só uma película, né? Uma película finíssima. E as leis da física determinam que quanto mais fina essa película de água ao redor da partícula, mais intensamente a Terra se agarra a ela. A tensão matricial aumenta de forma exponencial. Nossa, me veio uma imagem mental perfeita para isso agora. Manda. É tipo tentar puxar o restinho de um milkshake extremamente espesso no fundo de um copo usando aquele canudo de papel fininho, sabe? A sensação é exatamente essa. No começo o copo tá cheio, o líquido sobe fácil. Mas no final, a força necessária para puxar aquela última gota que tá presa na parede do copo chega a doer os músculos do rosto. A dinâmica no subsolo é idêntica. Chega um momento milimétrico em que a força de retenção magnética da Terra se iguala ou supera a força máxima de sucção que as raízes conseguem aplicar. E isso é o ponto de murcha permanente. Exato. A água continua lá, presa na terra, mas para a biologia da planta equivale a tentar beber água de uma pedra de concreto. Não sai nada. A extração cessa e a planta entra em colapso. Por isso, o cálculo do reservatório só pode contabilizar a água que a força da planta realmente consegue vencer. E além dessa física de tensão, os autores mostram que o volume do copo d'água varia drasticamente com as propriedades estruturais da Terra, né? A densidade aparente e a profundidade explorada pelas raízes. A variável Z da equação. Mas a natureza dificilmente cria solos homogêneos. E o livro faz um alerta super importante sobre solos estratificados. Com camadas muito diferentes, né? A arquitetura do solo abaixo da superfície costuma ser um bolo de camadas. Uhum. Você pode ter um horizonte superficial rico em argila e logo abaixo uma camada muito arenosa. O comportamento hídrico muda radicalmente aí. Porque a argila tem partículas microscópicas, né? Então ela tem uma superfície de contato gigante. Exato, ela retém muita água, mas também prende grande parte dessa água lá no ponto de murcha. Já a areia tem macroporos que deixam a água drenar muito rápido. Então não dá para fazer uma média genérica do solo todo. Não mesmo. O rigor metodológico que eles propõem exige calcular a capacidade de retenção de cada camada separadamente, até a profundidade final das raízes, e só então somar tudo. Se não fizer isso, o produtor vai subestimar ou superestimar fatalmente a água disponível. Com certeza. Um erro básico de matemática que custa caro. Bom, com a sede da planta traduzida da atmosfera através do ETC e o reservatório do solo dimensionado pela física da CAD, o livro conecta essas duas pontas com a variável mais implacável de todas, o tempo. O fechamento do ciclo contável, né? Sim, porque estabelecer o balanço hídrico significa fechar essa conta de forma temporal. E os autores alertam sobre umas armadilhas cronológicas bem chatas na estruturação desses ciclos. Você pode monitorar a água em várias escalas. Diariamente, a cada 5 dias, quinzenas, por decênios. Ou mensal, né? Mas a armadilha está no calendário, certo? Isso. O consumo de água, a evapotranspiração, é uma taxa diária. Quando você projeta isso para o calendário gregoriano, você ignora que os meses têm durações muito irregulares. Fevereiro com 28 ou 29 dias em anos bissextos, né? Meses com 31 alternando com 30. O que destrói completamente a padronização matemática. Pensa só, uma quinzena de fevereiro pode ter 13 dias, enquanto a quinzena de março tem 16. Nossa, é verdade. Então, multiplicar uma taxa diária fixa por períodos com tamanhos variáveis gera um erro acumulado no balanço da água. Exato. O sistema contábil perde a sintonia com a realidade da lavoura. Por isso, a precisão temporal é tão exigida no livro. E é dentro dessa exigência de precisão que a gente chega num dos conceitos mais refinados do balanço hídrico,
que é a EFD, a água facilmente disponível. Esse é o pulo do gato para a irrigação. Sim. A gente já calculou a capacidade total que a planta consegue fisicamente tirar do solo, descontando o ponto de murcha. Mas a EFD introduz uma margem de segurança na conta. Uma trava de proteção, digamos assim. Ela é calculada multiplicando a CAD por um fator de esgotamento, o fator Pzinho. Uma fração que determina o limite de consumo antes da planta sofrer. Mas qual é a justificativa biológica para isso? Por que a planta não pode simplesmente ir bebendo confortavelmente até chegar lá perto do ponto de murcha? É que o mecanismo fisiológico por trás disso é uma resposta de pânico da planta. Pânico? Lembra do aumento da força necessária para extrair a água do solo à medida que ela seca. A história do canudinho no milkshake. Isso. Muito antes de murchar e morrer, a planta percebe que a sucção está ficando cara demais em termos de energia. Para evitar a desidratação severa, ela aciona um mecanismo de defesa e começa a fechar os estômatos, que são os poros das folhas por onde a água escapa. Tá, mas espera aí. Ao fechar os poros para economizar água, a planta não bloqueia também a entrada de gás carbônico? Aí é que está a grande tragédia fisiológica da coisa. Nossa. Sem a entrada de dióxido de carbono, a fotossíntese despenca. A planta economiza água, sim, mas para de produzir energia, para de criar massa vegetal e interrompe o desenvolvimento dos frutos. Ela paralisa o crescimento para sobreviver. Basicamente. Então, o fator de esgotamento, Pzinho, define exatamente a porcentagem de água que pode ser consumida antes da planta entrar nesse estado de estresse. E o livro aponta que isso varia muito de planta para planta, né? Varia bastante. Culturas mais sensíveis, dos grupos 1 e 2, tipo hortaliças, começam a travar a fotossíntese muito cedo. Elas exigem uma reposição de água quando apenas 35% do reservatório foi consumido, o P é 0,35. Ah, entendi. Já culturas mais rústicas e resistentes, dos grupos 3 e 4, como o algodão, toleram um esvaziamento de até 50% antes de apresentar queda no rendimento. Sabe, esse mecanismo de defesa ilustra perfeitamente o conceito de uma conta corrente bancária com cheque especial. Como assim? Pensa bem, a capacidade total de água no solo, a CAD, seria o saldo geral da conta, incluindo o limite de crédito. A água facilmente disponível, a AFD, é só o saldo positivo real. Ah, gostei dessa analogia. Então, quando o saldo positivo acaba, a planta não morre imediatamente. Ela entra no cheque especial. A água ainda está lá, ela ainda consegue sacar, afinal não chegou no fundo do poço, que é o ponto de murcha. Mas no cheque especial você paga juros, né? Juros exorbitantes. E para a biologia da planta, esses juros vêm na forma de estresse severo, abortamento de flores e uma queda vertical na produtividade da colheita. Genial. E ninguém quer financiar a própria produção pagando juros biológicos, certo? De jeito nenhum. A conta não fecha. Por isso, a lógica do livro avança para a engenharia da irrigação, que é a transformação de toda essa contabilidade num roteiro claro de quando e quanto irrigar. O passo a passo que eles dão é estimar a ETO, determinar o KC e a KAD, calcular a ETC e ir monitorando as chuvas. É o momento em que a ciência vira tomada de decisão prática no campo. Uhum. E a regra de ouro apresentada na obra é nunca deixar o saldo chegar no negativo, né? O momento exato de acionar a irrigação é quando a reserva de água se aproxima perigosamente do limite crítico. Ou seja, quando a água facilmente disponível está prestes a zerar. O gatilho para ligar a bomba é claro. Mas quando esse gatilho é acionado, a reposição da água não é feita às cegas. O livro descreve duas metodologias distintas, a dotação de rega fixa e a dotação de rega variável. Isso. Na rega fixa, aplica-se uma quantidade de água engessada a cada ciclo, tipo um volume padrão de 25% ou 50% da AFD. É mais fácil de operar no dia a dia. Mas é menos preciso se chover de forma imprevisível, certo? Não dá margem para ajustes finos. Já a dotação de rega variável exige que se calcule o volume exato, de trás para frente. Repor só o que falta. Exato. Mede-se o quanto foi consumido desde a última chuva ou irrigação e a lâmina de água aplicada será a milimetragem exata para preencher o reservatório até o limite estipulado. Então, o que tudo isso significa na prática? Isso traz um ponto de inflexão importante na agricultura moderna.
Porque muita gente ainda acredita que o cenário ideal seria simplesmente ligar a água todo dia e manter a terra 100% encharcada na capacidade de campo o tempo todo. Ah, sim. O mito de que água demais não faz mal. Dá menos trabalho e a planta nunca vai passar a sede, né? É o que muita gente pensa. E isso levanta uma questão importantíssima que eles destacam. A complicação de manter o solo na capacidade máxima diariamente vai muito além do custo elétrico monumental de manter as bombas ligadas e do desperdício de água. O impacto na saúde do solo é devastador, não é? É brutal. Um solo plenamente encharcado é um ambiente onde todos os poros estão preenchidos por líquido. Não sobra espaço físico para os gases. E raízes precisam respirar oxigênio. Terra encharcada causa asfixia radicular. Fatalmente. O ambiente fica em estado de anaerobiose. As raízes sufocam, apodrecem, e esse ambiente sem oxigênio dá de bandeja o espaço para a proliferação de fungos e bactérias patogênicas. Nossa, você resolve a sede, mas afoga a planta. Exato. Por isso, o balanço hídrico milimétrico de cultivos não serve só para não faltar água, serve para garantir a aeração correta do sistema radicular. A irrigação moderna baseada num déficit controlado. Um déficit controlado. Deixar a terra respirar um pouco antes da próxima rega. Isso. E tem um momento da biologia em que o próprio conceito de déficit se inverte e vira ferramenta de qualidade. Ah, na fase de maturação, no final do ciclo. Isso mesmo. No terço final da vida útil de algumas culturas, provocar propositalmente a sede na planta é uma estratégia valiosíssima. E a irrigação pode até ser descartada. Mas como assim? Estressar a planta de propósito? Sim. O estresse hídrico no final do ciclo altera a prioridade energética dela. Se tem escassez de água, a planta interpreta que o ciclo dela está no fim, que ela vai morrer. Uma questão de sobrevivência da espécie. Exato. Daí ela concentra toda a energia restante, principalmente os açúcares, na produção das sementes e dos frutos, para garantir que ela vai se reproduzir. Ah, e isso aumenta vertiginosamente aquele grau Brix, né? O teor de açúcar. Uhum. Em culturas como o melão, a uva, o tomate industrial, uma irrigação plena nessa fase deixaria o fruto aguado, sem açúcar e sem valor de mercado. É o balanço hídrico orientando a paralisação do sistema para maximizar a qualidade. Sensacional. É a matemática jogando a favor do sabor e do lucro, né? Com certeza. Olha, o nível de sofisticação que emerge da obra do Pereira, Angelotti e Centelhas é realmente impressionante. É possível enxergar com clareza toda a evolução conceitual que a gente fez hoje. Foi uma baita jornada. Né? O material nos tirou de uma evaporação atmosférica genérica, aquele gramado padrão, e nos levou para a realidade celular da cultura através do CAD. Transformou a Terra num reservatório físico chamado CAD, delimitado por leis de atração magnética. E culminou na gestão cirúrgica do tempo e da reposição de água, ali no limite da AFFT. Compreendendo que asfixiar a Terra é tão perigoso quanto secar ela. E que entender essa resposta da planta ao estresse dita a diferença entre o fracasso e uma safra de alta qualidade. É a prova absoluta de que gerenciar os elementos biológicos e atmosféricos com dados precisos é o que afasta de vez a produção agrícola do achismo e do empirismo cego. Sem dúvida nenhuma. Entender as engrenagens dessa máquina é fascinante, mas ao fechar a análise dessa matemática tão precisa do capítulo 14, eu queria deixar uma pulga atrás da orelha para quem nos escuta refletir até o nosso próximo encontro. Opa, Amanda. A espinha dorsal desse balanço hídrico depende muito dos coeficientes biológicos, os KC, que foram exaustivamente definidos por décadas de pesquisa para essas cultivares que a gente tem hoje. Certo? Sim, muita pesquisa de campo envolvida. Porém, com as concentrações de carbono alterando a atmosfera e essa elevação gradual das temperaturas globais, mudando o comportamento dos estômatos e o metabolismo dos vegetais, será que em um futuro próximo as plantas vão beber a água de um jeito completamente diferente? Nossa, uma excelente provocação. Terá a agrometeorologia que voltar aos campos para recalcular do zero absoluto todos esses parâmetros de KC das culturas que sustentam a humanidade? Olha, a física do solo vai continuar a mesma, mas a biologia se adapta sempre. As plantas de amanhã vão respirar um clima diferente.
E as nossas equações, sem dúvida, vão precisar evoluir com elas. É isso. No fim das contas, a máquina de raio-x da natureza nunca para de funcionar, ela apenas exige que as nossas lentes sejam calibradas continuamente. Com certeza. O domínio das fundações técnicas, como a gente viu hoje, permanecerá sendo a nossa principal bússola para os desafios climáticos e produtivos que ainda estão por vir. Não tenho a menor dúvida. Um excelente momento de reflexão a todos que nos acompanharam e até o nosso próximo mergulho profundo.